Boa noite, pessoal do Face. Vamos iniciar mais uma live. Deixa eu iniciar aqui com o Instagram. Boa noite, pessoal do Instagram. Vamos iniciar mais uma live nessa noite. Deixa eu tentar aqui entrar no Face ao vivo. Bom. Essa noite eu não estou conseguindo visualizar a tela do Face, mas tudo bem. Deixa eu dar um tempinho, pessoal, entrando aqui no Instagram. Essa noite nós vamos falar sobre estratégia de nutrição comportamental e diabetes. No diabetes. Só um minutinho. Deixa eu começar. Fico sem olhar pro Face, porque eu preciso começar. Fechei aqui a tela. Bom, vamos iniciar. Essa noite eu vou falar sobre estratégia de nutrição comportamental no diabetes, né? Vamos falar de uma estratégia para a gente poder implementar e colocar dentro da nossa rotina para manter um bom controle do diabetes. Primeiro que nós precisamos colocar aqui é que existem dois perfis de diabéticos que normalmente se propõem a dar um início de reeducação alimentar. Quais são esses dois perfis? São aqueles que entendem a necessidade e a importância das mudanças de estilo de vida para um bom convívio com a doença. Não aceitam a responsabilidade por seus comportamentos, são resistentes a mudanças, né? Na verdade, é aqueles que não entendem a necessidade e a importância das mudanças, né? É o primeiro perfil. E aqueles que demonstram uma urgência de mudar, são rigorosos consigo mesmo, mas são poucos flexíveis. Vivem em função da doença e tendem a adotar comportamentos um pouco saudáveis em relação à sua saúde mental. E são extremos a fim de cumprir o máximo no tratamento do diabetes e manter a glicemia sempre sob controle. Ou seja, uma alteração da glicemia é um motivo para ficar irritado, não tá bem, e o diabetes não é uma condição que a gente consegue manter ele controlado 24 horas por dia dentro da meta glicêmica. Uma hora ou outra tem uma alteração. Então, ou seja, também não é um comportamento funcional, porque nós temos que saber das nossas limitações, temos algumas limitações no nosso corpo. O nosso corpo não produz insulina, e essa disciplina diária para manter o bom controle, às vezes ela não é eficiente no dia, porque interfere com outras coisas relacionadas, como emocional, estresse, período menstrual, tem muitas coisas que envolvem o controle da glicemia, tá? Então, dentro desses dois perfis, aqueles que entendem a necessidade e a importância das mudanças de estilo, aqueles que não entendem, quer dizer, a necessidade e a importância para a mudança de estilo e um bom convívio com a doença, não aceitam mudança de comportamento, são pessoas resistentes à mudança. E aqueles que são extremamente rígidos consigo mesmo, querem cumprir o máximo do tratamento e manter a glicemia sob controle, tá? Na realidade, o mais comum é encontrar aqueles que são resistentes às mudanças. Muito mais comum você encontrar, né? Por isso, eu busco sempre trabalhar junto com o diabético, que não é como, né? É diabético que não é o que se come, mas como que se come é o que é o mais importante. Se você pensar o que se come, você sempre vai estar procurando
o que ele é muito ligado aos desejos. Agora, quando você começar a perceber como se alimentar, você começa a usar uma parte mais racional, você consegue raciocinar mais as suas escolhas alimentares. Diferente de como eu penso, de quando eu penso, perdão, o quê? Quando eu penso o que eu como, ele é muito ligada, muito ao meu emocional, ao estado que eu estou. Agora, quando eu penso como eu estou me alimentando, eu estou muito ligada a essa parte racional, que vai analisar as minhas escolhas alimentares, porque o diabetes, uma das principais características do pilares de tratamento é a reeducação alimentar. Porque se o que altera a glicemia é o carboidratos, açúcares, né? E todos os carboidratos são transformados em açúcar. Uma das primeiras mudanças que precisam ser implementadas, que precisam primeiro serem, ao menos percebida a necessidade, conscientização da necessidade, é nas suas escolhas alimentares. E isso pode ser feito com um passo de cada vez, tá? Depende do início do processo que você está, e como portador de uma doença crônica como diabetes, você precisa analisar quais os passos que você está e aonde você está para esse bom controle. Qual é a sua responsabilidade nesse processo? Porque a implementação de mudança de comportamento nas escolhas alimentares requer esforço e precisa atingir pensamentos disfuncionais, que eu sempre compartilho aqui, e os sentimentos negativos que as pessoas realmente têm referente a uma alimentação natural. Por quê? Alimentação natural, quando a gente fala em escolhas alimentares baseada em frutas e legumes, baseada numa alimentação rica, né, em macronutrientes para o nosso organismo, a gente tem muito a receber aquilo como uma punição, como uma falta de liberdade. Então, isso são pensamentos disfuncionais, porque não é dessa maneira que deveria ser visto a alimentação natural, né? Porque nós temos um paladar hoje que ele é viciado pelo viés do açúcar, né? De carboidratos, de comidas industrializadas, que acaba contaminando o nosso paladar. E normalmente, esse sentimento negativo que nós temos referente à alimentação natural é uma barreira que nós acabamos criando para poder dar um passo para a mudança de comportamento, que te levam a melhores escolhas alimentares. Quando eu paro para pensar qual o alimento que eu gosto, quais os alimentos naturais, qual a fruta, qual os legumes, eu começo a me permitir analisar, experimentar, é um passo para a mudança de comportamento. Agora, a resistência de sempre eu pensar na alimentação natural como algo ruim, como algo que eu não gosto, como uma punição, ela tende a paralisar e não me leva a tomar uma alternativa de dar um passo para a mudança de comportamento. E o Diabetes Mellitus é necessário nós temos alterações nas nossas escolhas alimentares. E hoje eu queria deixar com vocês uma dica para vocês começarem a implementar, para começar a dar um passo em busca de melhores escolhas alimentares. E eu queria falar sobre metas. As metas é um excelente aliado para a alteração de comportamento, principalmente quando nós vamos falar de comportamento alimentar. Por quê? Ela permite um espaço para que o sujeito, quando ele está disposto a trabalhar para alcançá-lo, tá? E a contribuir para que ele se sinta capaz e confiante. Vamos lá, vamos esclarecer um pouquinho melhor o que a meta contribui. Quando eu me proponho a seguir um regime, não gosto de falar regime alimentar e nem restrição alimentar, uma reeducação alimentar. Eu proponho, eu anoto, ó, eu quero fazer escolhas alimentares mais saudáveis, né? Eu quero fazer atividade física, e a gente coloca aquilo
somente no nosso pensamento, a gente imagina e a gente não descreve aquilo, a gente não se compromete, né, em fazer. É uma coisa que a gente fala com a gente, é quando a gente vem para o desejo, para a vontade que nós temos lá de comer, de repente você coloca uma meta, né? Essa semana eu não vou comer feijoada. E chega aquela quarta-feira, como um dia como hoje está em São Paulo, essa chuva, garoa, frio, um dia extremamente convidativo para você comer aquele bom prato de feijoada. Se você não tiver comprometido com uma meta, com um objetivo, facilmente você vai se render àquele prato de feijoada. Agora, quando você está comprometido com a sua meta, quando você se compromete com você mesmo a cumprir, você vai ter a importância dada à sua palavra, com você mesmo, com aquilo que você anotou. Por isso que é extremamente importante pensar nessa estratégia de colocar as suas metas de reeducação alimentar para você conseguir dar pelo menos um passo rumo à reeducação alimentar. As metas, eu sempre gosto de falar com os meus pacientes que para se conseguir estabelecer metas de início, começa com metas graduais. O que são as metas graduais? Para atingir uma meta, geralmente é necessário executar vários passos. E quando eu coloco uma meta muito distante da minha realidade, ela tende a deixar o indivíduo apreensivo quanto se vai conseguir realizar ou não. Agora, quando eu coloco uma meta mais próximo da minha realidade, eu me sinto mais confortável e mais confiante para alcançar. Por exemplo, se você tá com uma hemoglobina glicada de, vamos dar o meu exemplo, 9. Quando eu cheguei a hemoglobina glicada de 9,8, foi a descompensação mais alta de hemoglobina que eu já tive até hoje, eu comecei a trabalhar com metas. Eu falei assim, não, eu preciso reduzir para 8,5, né? Eu coloquei que no próximo exame eu queria chegar a 8,5. E eu cheguei a 8,3. Aí, depois de 3 meses de novo, eu coloquei mais uma meta para eu poder chegar a 7,8. E eu fui reduzindo. Mas eu não coloquei uma meta de 9,8 para já chegar a 7. Porque eu sabia que ia ser muito difícil alcançar. Porque eu já estava vivendo um tempo já num processo alimentar que o meu paladar, o meu costume, os meus hábitos não iriam colaborar para que eu pudesse atingi-la de imediato. Então, a minha estratégia foi fazer uma meta gradual, implementando pequenos passos de mudanças. Assim, a primeira meta era o quê? Baixar minha hemoglobina glicada de 9,8 para 8,8, 8,5. Assim, eu fui gradualmente e eu consegui alcançar mais do que eu tinha proposto de meta, porque também eu não quis colocar aquela pressão, porque eu sabia que aquele momento era muito importante também eu ter saúde mental, eu estar confortável e acreditando no meu processo de mudança, que é muito importante para um trabalho de reeducação alimentar. Normalmente, quando a gente que entra nesse processo de desafios de 21 dias, né, é muito comum, muito benéfico para muitas pessoas, mas é verdade que nós precisamos enxergar qual o momento que nós estamos vivendo. Uma meta agressiva para um momento de muita instabilidade emocional, ela não é benéfica, porque ela não vai contribuir. A meta, ela tem que ser de acordo com o momento que você está vivendo, como você está se vendo, como você está sentindo, qual é a sua relação de confiança com você mesmo. E talvez a meta no contexto externo, ela deve ser bem mais simples, mais fácil de alcançar e para você trabalhar as suas metas internas também, de autoconhecimento com você mesmo, de aceitação, né? De poder
olhar para você e se perdoar, né? Ver em você a capacidade, a coragem de conseguir, de conquistar. Aí você pode optar por um livro, um livro, uma biografia que te ajude, dependendo desse momento, a ajuda de um profissional, psicólogo, ou um amigo, ou um educador de diabetes, ou seu médico, mas você precisa encontrar, né, uma estratégia também de trabalhar com o seu movimento interno, que são as suas emoções, os seus sentimentos, os seus pensamentos, porque eles têm grande influência na sua conquista das suas metas. Seus pensamentos, as suas emoções, na verdade, ele é o combustível para você poder alcançar suas metas e chegar a um processo de reeducação alimentar confortável, que passe a fazer parte da sua rotina e não seja mais uma imposição que bate na sua porta todos os dias, que você precisa fazer aquilo com muito sacrifício. Não tem como nós realizarmos, conquistarmos metas sem sacrifício. Não posso te dar, infelizmente eu tenho que te dar essa notícia, que não é uma notícia muito boa. Realização de metas, ela tem o poder. Eu utilizo agora as palavras de uma pessoa que eu estava ouvindo uma palestra esses dias, um estudo, que ele falou assim, que ele não gosta muito de utilizar a palavra zona de conforto. Porque quem quer sair da zona de conforto? Ninguém quer sair da zona de conforto. Eu achei espetacular a colocação dele. Mas as metas, elas te ajudam a sair da zona de estagnação, tá? Para você ir para a zona de evolução, de crescimento. É muito diferente. Estagnação, evolução, crescimento. E as metas, ela tem essa direção, porque ela nos tira da onde a gente está ali parado e fala, vamos, vamos, vamos. Você tem um compromisso. E esse questionamento, essa coisa que nós fazemos conosco mesmo, essa cobrança mediante aquela meta que nós colocamos, ela parece que é ruim, parece que nos está fazendo ficarmos presos em algo que nós não queremos fazer. Mas ela vai ser justificada como muito benéfica quando nós conseguimos alcançar o objetivo e olhar e falar assim, poxa, todo esse sacrifício valeu a pena. Eu estou sentindo melhor com o meu corpo, sentindo melhor com a minha saúde, estou gostando muito da minha glicemia, como que tem andado, né? Perdi peso, estou com mais coragem de acordar pela manhã. E isso que nós estamos falando hoje só da reeducação alimentar. Aí você começa a pensar no próximo passo, que é a atividade física, a monitorização, que a gente deixa para falar para o próximo vídeo. Porque como a gente está falando de metas graduais, eu não quero falar aqui hoje de todas as mudanças que precisam ser implementadas para um bom controle do diabetes. Mas eu quero realmente, através dessa live, te motivar, te incentivar a dar um primeiro passo. Primeiro passo não, a dar um pequeno passo, porque acho que primeiros passos, todos nós que somos diabéticos, quem está numa dieta alimentar, já deu esse primeiro passo, mas parou na primeira dificuldade. Mas não, é implementar mudanças graduais, através das metas graduais que facilitarão nós chegarmos num resultado proposto para um bom tratamento, ok? Quando a gente trabalha com metas graduais, a tarefa ela fica mais agradável. Por quê? Porque ela é gradual, né? Ela é tangível, né? Então, a gente acaba assimilando o processo de forma mais tranquilizadora do que nem eu falei. Eu já quero fazer tudo de uma vez. Dentro de 3 meses eu quero estar com a minha glicada assim, eu quero perder, como você vê sempre as pessoas falando, eu quero perder 20 quilos, eu quero, né? A gente pode perceber a loucura para nós que somos mulheres quando você quer deixar o seu cabelo crescer, né? Quanto mais você fica olhando o cabelo, quanto mais você não quer cortar o cabelo, você olha e parece que o cabelo não cresce. Porque a gente tem uma expectativa tão grande de ver os cabelos longos, que a gente mais vê, você vê as mulheres falando, gente, mas parece que o meu cabelo não cresce. Eu faço, cuido, o meu cabelo não cresce. Mas não é porque o cabelo não cresce, lógico que o cabelo cresce, né? Todos os cabelos, né? Eles crescem, mas é porque eles não conseguem atingir a meta
né, em curto prazo, que as mulheres que têm esse desejo de ter o cabelo comprido, lógico que não é o meu, né? Vocês podem perceber aqui, consigam atingir em curto espaço de tempo. Agora, se ela coloca esse objetivo dentro de um espaço mais longo, compreendendo a necessidade física, que é o que funciona, o metabolismo do corpo, para que o cabelo cresça, ela vai reduzir a ansiedade e tudo que acontecer a cada mês vai ser celebrado com mais alegria, vai curtir cada momento. É muito diferente de quando nós dispensamos ansiedade, né, para poder chegar a algo que é muito grande para o momento. Deu para entender um pouquinho sobre métodos graduais? Então, eu quero falar de alguns exemplos que eu quero deixar para você sobre essas metas graduais para você implementar essa semana. Dá para a gente colocar algum desses exemplos já em prática essa semana? Quem está aqui comigo e está conseguindo compreender o objetivo da live dessa noite, compartilha aí se a gente consegue nessa semana. Quem aí topa nessa semana fazer, colocar alguma meta gradual para poder trabalhar em prol da reeducação alimentar. Eu vou dar uns exemplos, deixei até uns exemplos prontos aqui, exemplos de metas que você pode colocar, que você pode implementar essa semana para você ir em rumo a uma reeducação alimentar. Primeiro, se você não tem o hábito de beber muita água, então você coloca como meta beber mais águas, beber mais água. Começar aos poucos. Não queira iniciar já bebendo 2 litros de água por dia. Comece aos poucos. Se você toma 2 copos de água, poxa, 2 copos de água não é benéfico para o metabolismo do meu corpo. Para a homeostase do meu corpo não é bom. Então, eu preciso chegar, né, a beber 1 litro, 1,5 litro de corpo, isso vai depender muito do peso, altura. Eu vou passar a beber 4 copos de água por dia. Você fala assim, ó, 4 copos de água por dia, ao invés de 2, 4 águas por dia. Anota, coloca num lugar visível para que você possa olhar e se comprometer com aquilo. Então, o primeiro exemplo de meta, beber mais águas. Como que ela vai ser gradual? Começar aos poucos. Não iniciar já, colocando como meta beber 2 litros de água por dia. Segundo exemplo de meta rumo à reeducação alimentar. Incluir pelo menos 1 legumes, verdura no almoço ou janta. 1 legumes, apenas 1, no almoço ou janta, mas de preferência nos 2, né? 1 legumes, né? Ou uma verdura no almoço, 1 legumes ou uma verdura na janta. Se você quiser também incluir os 2, 1 legumes e uma verdura, melhor ainda. Mas faça de uma maneira que seja confortável para você implementar essa mudança. Confortável que eu falo assim, dentro de uma coisa alcançável, tá? Confortável acho que não foi a palavra correta, porque nem sempre nós fazermos alguma coisa que nós não estamos acostumados, não é confortável. O nosso corpo mesmo, ele não aceita, o nosso cérebro não foi trabalhado para lidar com as mudanças. Então, alguma coisa que seja para você alcançável, financeiramente, diante do seu tempo, você faça essa implementação de um legume ou uma verdura. Para melhorar, para te ajudar, faça uma receita nova. Afinal, tudo que é novo sempre tende a nos animar mais. Então, se você gosta, por exemplo, qual a verdura? Eu gosto muito de brócolis. Gosto muito, muito mesmo de brócolis. Só que chega um tempo que você acaba enjoando, né? Eu acabei enjoando um pouquinho de comer, porque comer numa proporção bem grande. Então, eu comecei a procurar receitas com brócolis. E achei lá uma receita maravilhosa de brócolis, outros legumes ao forno, com um pouquinho de creme de leite, né? Depois você joga um creme de leite. Creme de leite é gordura, ele não tem aquele impacto, demora mais para impactar na sua glicemia. E olha, é uma receita que super me entusiasmou para poder cozinhar mais, para poder fazer o brócolis daquela maneira. Então, uma receita nova, ela sempre vai te motivar, porque o novo sempre nos anima mais. Vamos lá. Terceiro exemplo de meta que você pode implementar. Escolha ao longo da semana quais os doces você vai consumir e quais você vai recusar.
usando como preferência para aceitação do seu controle glicêmico e o resultado da sua hemoglobina glicada, tá? Respeitando sempre a decisão de não usar doces para controlar a sua emoção, suas emoções ou ansiedade. Vamos lá. A escolha dos doces ao longo da semana, ele deve ser baseado, deixa eu deixar mais claro, tá? Deve ser baseado referente como que está o seu controle glicêmico. Eu não estou falando para você que você colocou uma meta, olha, essa semana eu posso comer 3 doces. E a gente sabe muito bem quais os doces que vão aparecer, você sabe se você almoça fora, você vai pagar o seu almoço, tem sempre o hábito de ter aquele chocolate, aquela paçoquinha, ou aquela sobremesa que tem no restaurante, que sempre você tende a não olhar como que está a sua hemoglobina e acaba comendo. Não, tá aqui, deixa eu ver como... Não, eu vou comer, eu quero, e você acaba comendo. Quando você coloca uma meta, olha, essa semana eu vou comer apenas 2 doces. Eu vou comer, se você come 5 vezes por semana, todos os dias, você se propõe a comer 3 doces, 2 doces, você começa a trabalhar a sua mente para ela poder se enquadrar dentro do seu resultado esperado. Aí você vai obedecer, essa meta ela deve ser cumprida, se naquele dia você fazer o seu controle glicêmico, tiver legal, então ela precisa ser acompanhada com isso. Eu preciso ver como que está a minha glicose no meu sangue, para ver se eu estou boa, se eu estou bem, né? Se é possível para mim hoje comer esse belo desse brigadeiro. Para quem toma insulina, faz as correções devidas para poder comer o brigadeiro e come o seu brigadeiro, sem consciência pesada, de bem, aproveitando, saboreando. Mas, quando você tem uma meta, quando isso está planejado dentro do seu contexto, você foge ainda de mais uma armadilha na reeducação alimentar, que é usar o consumo de doces para controlar nossas emoções, ansiedade. E isso é muito presente na nossa vida. As mulheres sabem muito bem disso. Eu tenho uma dificuldade muito grande. Eu não... 25 anos de controle de reeducação alimentar. É lógico que o doce é uma coisa extremamente prazerosa para qualquer um. Mas você não tem mais o hábito de comer aquela proporção do doce todo dia, ter que fazer parte do seu cardápio. Mas em épocas de período menstruais, a vontade de comer doce, ela fica mais intensa, né? Porque mexe com as nossas emoções. E é um período que eu sempre abro mão para comer um doce. Porque eu sei que traz benefício para mim, até no meu controle emocional, aquela tensão da menstruação. Então, é um benefício, mas eu preciso estar com a minha glicemia controlada. Glicemia descontrolada, com ainda sintomas de TPM e glicose alta no sangue, olha, é um trio que não combina para você ter um dia legal, para você olhar para a sua realidade, poder extrair pensamentos positivos, quando na realidade você não está vivendo um dia legal. Então, eu preciso contribuir para que o meu contexto me ajude a vencer aquilo que não está bem comigo. Porque às vezes eu consigo alterar o que está no meu externo, né? Para que o que está no meu externo contribua para melhorar o que está aqui interno, para melhorar as minhas emoções. Então, se eu preciso daquele doce naquele dia, então eu abro mão, mas eu sei muito bem o que está acontecendo comigo. Não é aquele descontrole que eu estou ansiosa, né? Eu como aquele monte de doce, eu como aquele monte de bala, depois a minha glicemia sobe, me deixa mais irritada ainda, porque glicemia alta te deixa cansado, e às vezes ainda vem a consequência da consciência pesada, de você não acreditar na sua força, que você não consegue, e você vai alimentando, eu não consigo, eu não consigo, eu não posso, eu não posso, eu não posso, eu não posso, que vai alimentando sempre pensamentos disfuncionais. Então, vamos lá, uma meta para você poder consumir, para você poder comer doce, escolha ao longo das semanas, né? Quais os doces você vai consumir, quais aqueles que você vai recusar. De preferência, aquele que fala, pô, isso aqui não vale a pena, dá para eu poder abrir mão. E você implemente quais os dias e quais vai aceitar e quais vai recusar.
Agora, a quarta dica que eu queria deixar. Incluir pelo menos uma fruta por dia. Uma fruta. E não sei se você... a fruta, quanto mais doce ela for, mais frutosa ela vai ter, mais açúcar ela vai ter, né? Então, e uma fruta, de preferência, eu gosto muito de comer uma maçã muito crocante, bem doce, né? Então, eu gosto muito de maçã Fuji, porque eu acho que ela tem essas características bem presente mesmo do açúcar, de ser bem docinha. No entanto, ela altera mais a glicemia. Então, eu preciso, se eu não consumo nenhuma fruta, não faz parte do meu regime, do meu processo alimentar, eu preciso incluir, porque fruta é benefício. Fruta tem fibras, não suco. Tô falando fruta, tá? A fruta mesmo. Ela tem fibras, então ela ajuda muito ao homeostase do meu corpo também. E com a fibra, se eu vou chupar uma laranja, eu não faço suco, eu chupo a laranja. Então, pelo menos inclua uma fruta por dia. Quinta meta, se você tem o hábito de tomar refrigerante, diminua o consumo de refrigerantes. Aí eu não posso falar para você quanto que você pode diminuir, porque você tem que consultar quais os seus hábitos, se você toma, não passa nenhum dia sem tomar Coca-Cola, se você toma 1 litro de Coca-Cola, 2 litros, uma latinha, cada um sabe aqui quais são as suas escolhas e a quantidade que você consome de refrigerante, se você consumir refrigerante. Então, uma das metas que você pode colocar é diminuir o consumo de refrigerante. Poxa, se você toma 5 copos por dia, você diminuir 3, são só 2. Ao longo da semana, se você for para pensar, são 5 vezes 3, são 15 copos a menos, né? Se a gente colocar 7, olha, vão ser ainda menos, vão ser 21 copos a menos. Então, vale a pena você pensar. Quando a gente pensa no todo que nós estamos consumindo durante a semana, a gente consegue compreender o impacto e o mal que nós estamos fazendo ao nosso corpo com as glicemias altas, tá? Quando a gente pensa que ao longo de 5 dias, ao longo de 7 dias, do consumo do alimento que não é benéfico para o nosso corpo. E refrigerante não é benéfico para quem é diabético e nem é para o diabético, ou seja, ele não é benéfico para a saúde. Então, a quinta meta pode ser diminuir o consumo de refrigerante. A sexta meta, qual que pode ser? Diminuir a repetição dos pratos principais. Será que sempre quando a gente vai repetir aquele prato, realmente ele é por fome, né? Será que nós não já... Fome e saciedade é uma coisa que ela se perde muito quando a gente come pela emoção, né? A gente não consegue distinguir muito a questão de fome e saciedade. Porque se você parar para pensar, quando você começa a comer, quando você está com muita fome, as primeiras garfadas que você come, né? Você, imediatamente, aquela fome ela ameniza, né? E depois você vai comendo realmente para poder curtir aquele alimento. Lógico que isso leva muito do seu gasto calórico, do que você fez no dia, né? Se você gastou muita caloria, você vai precisar ingerir muita caloria, né? Da sua altura, do seu peso, tem muitas variáveis. Mas se a gente for analisar num contexto geral, para poder... A fome, ela é algo que ela começa a ser associada nos primeiros momentos que a gente está ali saboreando a comida. Mas a gente precisa aprender a ter essa percepção de fome e saciedade. Olha, eu estou bem, comi o suficiente, para mim, isso aqui já está ótimo. E não fazer a repetição dos pratos principais, principalmente se ele for ricos em carboidratos. Então, pode ser essa a sua meta, ela pode ser desafiadora para você. Mas você pode começar, pelo menos, a colocar. Se você tem um hábito de colocar 5 colheres de arroz, se você coloca 6 colheres de arroz, uma de feijão e fala, olha, eu vou colocar isso daqui porque hoje eu não vou querer repetir. Né? Isso daqui, para mim, hoje, essa porção, e começa ali a comer devagar, sentindo que você está se alimentando, para não precisar repetir o prato principal. Sétima dica,
Organize seus horários de café da manhã, almoço, jantar. Se tem uma coisa que não é benéfico para você controlar a sua glicemia, é você não tomar café da manhã, você vai almoçar 1 hora da tarde, no momento que você está, como diz, né, as pessoas, né, azul de fome, né? Você vai num prato para você, uma comida por quilo, num restaurante self-service, você começa a encher o prato, da ansiedade que você tá, da fome que causou. Então, que gerou, né, a fome derivada de muito tempo sem comer. Então, organize seus horários. Café da manhã, sempre no mesmo horário. Almoço, sempre no mesmo horário. Jantar, sempre no mesmo horário. Ah, Elaine, você não conhece minha vida. Isso é praticamente impossível. Então, implementa o horário, pelo menos, de uma refeição. Se você acorda todos os dias no mesmo horário, procure todos os dias tomar café nos mesmos horários. E se você não consegue almoçar e jantar no mesmo horário, sempre que possível, coloque isso em prática, porque também vai te utilizar muito no seu controle glicêmico. Já falei sobre isso aqui, comer sem distrações, assistir TV, mexendo no celular. Eu comecei a perceber isso, que eu tava, o tempo, né, eu tô com um tempo muito corrido, minha vida anda muito corrida, então, o tempo que eu estava tendo de olhar os stories, as pessoas que eu sigo, era quando eu estava almoçando. Eu colocava ali do lado, ia comendo, ia vendo. Só que eu comecei a perceber que eu terminava de almoçar e não tinha nem percebido o que eu tinha comido. Aí eu falei assim, poxa, isso aqui não está sendo legal para mim, né? Eu não estou conseguindo nem sentir o sabor do alimento. E daqui a pouco automaticamente você quer comer mais, porque você nem sentiu, você não estava presente na alimentação. Então, procure comer sem distrações. Se você tem o hábito de comer assistindo televisão, pode colocar essa meta. Semana eu vou comer mais centrada aqui na mesa, saboreando, prestando atenção na alimentação. E nono, que eu já falei, criar metas que possam ser alcançáveis no prazo específico, metas graduais, progressivas e flexíveis. Não exija tudo de você, exija um passo. Sempre falo isso, exija um passo. E um passo para você hoje é escolher uma dessas metas. Talvez não deu tempo para você anotar, mas eu espero que você tenha aí um espaço de tempo de voltar e pelo menos colocar uma dessas metas em prática. Lembrando que nós não podemos estar em nenhum desses dois perfis de pessoas que buscam a reeducação alimentar, né? Pro diabético, isso é inaceitável. Por quê? Porque eu não tenho como falar para você assim, olha, é uma opção para você reeducação alimentar, porque não é uma opção. O diabetes de mal controlado, ele leva a outras consequências, ele leva a outras doenças. Então, entenda a reeducação alimentar como uma possibilidade de saúde, e muita saúde, viu? Porque quem passa por um processo de reeducação alimentar, muitas pesquisas, isso tem muito claro, a pessoa ela tem mais disposição física, ela tem mais saúde, porque normalmente ela é muito centrada a alimentação em comida natural, que é muito benéfica para o nosso corpo, é muito benéfica para a homeostase do nosso corpo, para controle de pressão, controle de peso e outros mais benefícios que tem na alimentação natural. Então, você pode e você deve olhar para essa live que você está assistindo aqui agora e pelo menos colocar uma dessas metas nessa semana em busca da reeducação alimentar. Ou pode ser beber mais água, incluir pelo menos uma fruta ou um legumes, tá? Vamos lá, se você conseguir anotar aí agora. Escolha ao longo da semana quais os doces você vai consumir e quais vai recusar. Lembre-se bem de quais você vai recusar. Sabe aquela bolacha que a pessoa que trabalha com você passa lá, tá passando pro setor, tá todo mundo lá comendo aquela bolacha recheada, que você nem tá com vontade, você acaba pegando e comendo aquela bolacha porque, não sei, comeu sem nem para pensar? Então, pense quais os doces você vai recusar. Se você for essa situação, você fala, não, obrigado. Ok? Usando sempre como aceitação o seu controle glicêmico. Incluir pelo menos uma fruta por dia, se você não tem o hábito de consumir fruta.
diminuir o consumo de refrigerante, diminuir as repetições dos pratos principais, organizar seus horários de café da manhã, almoço e janta e procurar comer sem distrações. E sempre crie metas que possam ser alcançáveis no prazo especificado, graduais, progressivas e flexíveis. Então, eu queria que vocês compartilhassem comigo, durante a semana, pelo menos uma meta dessa que foi implementada. Eu acredito que vai ser, para mim, de muita valia, saber que hoje, diante de um dia tão corrido, de tantas vezes que eu pensei em mandar uma mensagem que eu não ia conseguir fazer a live hoje, eu dei uma apertada no meu tempo para poder preparar essa temática para poder falar com vocês aqui nessa noite. E eu espero que possa muito contribuir. Agora, deixa eu ver aqui se nós temos perguntas, como que tá aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Davizinho tá aqui, boa noite, Davi, boa noite, Raquel. Deixa eu falar um oi aqui para quem eu não falei. Pessoal que está no Face, boa noite. Emerson Bizan, João Vitor, Maurício. O Emerson está aqui presente hoje. Emerson, é um prazer sempre ter você presente nas minhas lives. A Meire, Aline, boa noite. Malice aqui, Sebastião. O Maidson, boa noite, Elaine, com a importância da atividade física para o diabético. A atividade física é um dos pilares do tratamento do diabetes, Maidson. A atividade física, ela tem vários benefícios para a saúde em geral. Ela não é nem, eu não falo que a atividade física ela é um benefício pro diabético. A atividade física, ela é um benefício, ela é necessidade para os seres humanos. Nós não fomos criados para ficarmos parados, tá? Nosso corpo, como humanos, nós somos criados para nos movimentar. E o nosso mundo hoje contemporâneo, tudo que nos levou hoje a esse processo de industrialização, onde a nossa comida é praticamente pronta, nós não temos que correr atrás do alimento, nós não temos mais que plantar, nós não temos mais que colher. Isso tudo levou o homem ao quê? A um processo de supernutrição e menos movimento. Então, ou seja, hoje eu consumo muito mais calorias do que eu gasto. Então, isso não é benefício para ninguém. Nem para quem é diabético e quem não é diabético. Visto hoje o número de doenças que nós temos, que não é só diabetes, que são realmente derivadas, né, são comprovadas cientificamente pela supernutrição, né, e pelo sedentarismo. E no diabetes, a atividade física, ela tem a eficiência dela é porque ela ajuda os músculos a captar a insulina. Se você é diabético tipo 2, não produz pouca insulina ou tem resistência à insulina, você vai ter o benefício que com atividade física, lógico, incluindo a reeducação alimentar, você vai ter a perda de peso, né? E a resistência à insulina, normalmente ela corre pelas barreiras de gordura, que impede a insulina de chegar até as células, e também a melhor captação da insulina pelos músculos. Porque a insulina, quando ela chega lá nas células, por falta da insulina, a falta da insulina não permite que a glicose adentre nas células. E a atividade física, ela funciona como se ela abrisse a porta. Vamos entender dessa maneira. A atividade física, ela abre a porta das células para a insulina entrar. Então, você imagina, se você pratica atividade física todos os dias, você está contribuindo com o seu corpo, com o seu músculo, para poder diminuir essa resistência à insulina e que para que a insulina ela atravesse e consiga chegar até o músculo. E para quem é diabético tipo 1, que é dependente de insulina, facilita muito, reduz muito o uso da insulina com atividade física. Consegui te responder? Ficou claro? Vera, Lucy, Tadeane, Jorge, boa noite, Jéssica, Diabetes Criato, Lisângio.
Davi, um passo de cada vez sempre, isso mesmo, Davi. O Henrique, a Dai, boa noite, Débora. Boa noite. A Emily. Bom, eu acho que... Parabéns, obrigada, Gabinete. Deixa eu ver se tem outra coisa. O Madison, eu separei um link sobre atividade física, eu envio no final para ele. Esse aqui, qual é uma questão que tem aí? Ah, tá. Madison, te respondi? Ele não colocou aqui. Preca... Acabei de jantar te assistindo. Ô, Val, então te colocou as metas hoje. Então, na próxima semana, vamos tentar aí deixar a janta para depois, para poder se concentrar na alimentação, se essa for uma das suas metas escolhida, tá? A gente não precisa tentar implementar as 9 metas, mas é interessante que a gente coloque gradualmente, implementando uma a cada semana, vai implementando uma a cada semana, ou fica 2 semanas com aquela meta, mas sempre vai alterando e sempre vai implementando desafios novos, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Bom, acho que não. Pessoal, então eu acho que a temática dessa noite dá para a gente poder terminar por aqui. Eu acho que foi uma coisa bem objetiva hoje, porque eu quero muito que vocês também tenham essa dimensão de compromisso, porque quando eu falo de emoção, quando eu falo de fortalecimento mental, tudo que nós já falamos no decorrer aqui, que nós estamos aí, acho que vai completar 7 meses, que eu estou toda semana com vocês aqui falando de uma temática, é para que ela seja implementada dentro da sua rotina. Eu agradeço muito os directs que eu recebo de pessoas que deram o primeiro passo e estão colhendo hoje de resultados positivos e com um bom controle da DM na sua saúde. Porque o controlar o diabetes é promoção de saúde. É isso que nós precisamos ter em mente. Eu sempre falo e vou continuar repetindo essa frase. Eu posso ter uma doença, mas eu não preciso ser doente. Então, vamos implementar metas, objetivos saudáveis para que nós possamos ter um bom controle de diabetes e qualidade de vida sendo diabético. E até mesmo, como eu sempre gosto de colocar, tendo uma vida extraordinária, né? Que vai além das nossas visões, além da nossa visão de restrição e de falta de liberdade, que é muito comum para as pessoas que têm diabetes, né? Para o contexto do diabético. Bom, eu compartilhei com vocês referente ao lançamento do meu livro, já está agendado, vai ser dia 30 de novembro, no Shopping Guatemi aqui em São Paulo, para as pessoas que moram próximo a São Paulo, eu vou estar colocando nas redes e puder estar presente aqui nesse dia, colocar na sua agenda, vai ser um prazer enorme ter vocês lá, para quem puder estar presente. Quem não pode estar presente, eu acho que a partir de semana que vem a gente já começa a fazer a pré-venda do livro, já vai estar no meu site, nas redes sociais, disponibilizado o link lá, para que vocês possam ter acesso ao conteúdo, que eu acredito que vai contribuir muito para a adesão do tratamento, né? Para conseguir aí manter, para poder até ter uma nova percepção da realidade, né? Do que é ser diabético, né? E eu espero muito, muito, muito mesmo, estou doida para vocês lerem já e começar a compartilhar comigo como que foi para vocês, né? Qual o impacto que teve, né? Porque eu fiz assim com corpo, alma, né? Com corpo e alma mesmo, eu me dediquei muito, muito, muito a esse projeto e realmente eu estou apaixonada por ele. Ele chega para mim essa semana, a primeira cópia da editora,
para fazer os ajustes finais, mas até o dia 15 ele já está tudo bonitinho, eu já começo a fazer as entregas, tá bom? Eu vou passar o link da live para o pessoal, o link dessa live eu vou colocar no YouTube, tá? No meu canal do YouTube, eu também vou estar pedindo essa semana, se você quiser indicar para alguém depois, entrar lá e ver, vai estar no canal do YouTube. Outra coisa que eu preciso compartilhar com vocês, eu tô com um projeto junto com uma consultoria de marketing digital, que eu realmente, o próximo ano, eu quero entrar com um curso online de educação em diabetes, mas com foco realmente em ação, em compromisso com o tratamento, e lógico que eu preciso falar, com certeza, na minha outra expertise, que é educação em diabetes, dos 5 pilares do tratamento, né, que envolve medicalização, reeducação alimentar, atividade física, e monitorização e conhecimento. E a gente vai colocar aí com preço extremamente acessível, vão ser 5 encontros online pela uma plataforma Zoom. Então, como eu não vou estar ligada diretamente a esse projeto, eu estou seguindo aí a direção da agência, aqueles que tiverem interessado em passar por esse processo, e entender um pouquinho mais sobre contagem de carboidrato, índice glicêmico, e nisso, sobre atividades e outras coisas que vai ter nessa consultoria, entre em contato comigo no direct, que eu tento dar uma preferência, vejo como que eu faço para a agência, para poder colocar vocês dentro desse projeto que estão acompanhando, que está comigo aqui há bastante tempo, tá bom? Essa semana, acho que na próxima semana, eu já começo a falar mais desse projeto. Bom, acho que por hoje é só. A Dábila, eu estou aguardando ansiosamente. Ai, Dábila, obrigado pelo carinho. Acho que é já na próxima semana, a gente já está fazendo a pré-venda e fazendo as entregas a partir do dia 15. Eu não estou entendendo, só um minuto. Deixa eu ver aqui. Aqui tem o endereço do YouTube, para mim poder digitar aqui. Ah, tá. Eu acho que tem o meu marido colocou o endereço do YouTube aqui nos comentários. Se vocês conseguirem aqui fazer um copy-cola com o endereço do YouTube, se não, depois eu coloco lá no meu direct, tá bom? Porque eu também não estou localizando aqui. Mas se vocês conseguirem, tá aí o endereço do YouTube. Se não, depois eu coloco lá no meu direct, tá bom? Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês e a gente se vê na próxima semana, tá bom? Um abraço e uma excelente semana para vocês.